A família ela está passando por grandes transformações a partir de meados do século XX, mais especificamente nos últimos 25 anos, né? E por conta da evolução do materialismo, ela passa a ser vista do ponto de vista sociológico como com funções meramente influenciadoras da infância e acomodadoras dos conflitos dos pertencentes a ela. Ela é realmente uma evolução das relações sociais humanas, né, que vem lá das experiências tribais e vai se organizando ao longo do tempo nessa direção. Em contraposição, a velocidade, o aceleramento das mudanças, que é uma coisa quase que impossível de acompanhar, gerou alguns procedimentos extraordinários, como aqueles propostos pelo Bert Hellinger, lá o alemão, né? Dentro da visão da constelação familiar, que falta só um detalhezinho para se tornar perfeito. É a questão da admissão da reencarnação como um fator predisponente dos efeitos enfrentados pelas famílias, geralmente em crise, ou dos indivíduos que fazem parte dessa família e que, segundo a tese do Dr. Bert Hellinger hoje, tem a sua raiz na ancestralidade do indivíduo. Só que a ancestralidade do indivíduo, dentro da visão espírita, ela, na verdade, é o ponto de partida dos problemas do momento, mas por conta das ações daquele que agora está reencarnado e, de uma certa forma, identificado pelo nome, pela situação social de que faz parte, pelo sobrenome, consanguinidade, entre outras coisas. A visão que o Espiritismo nos traz, ela é muito interessante, instigante, até para nós nos entendermos um pouquinho. Então, como tem muita coisa a ser dita aí, vamos começar. Nós vamos permear, exemplo do que fizemos no trabalho sobre a personalidade, com 5 casos e algumas conclusões do psiquiatra americano Brian Weiss. Vamos lá. A primeira colocação vem das obras de Chico Xavier. Segundo alguns benfeitores espirituais que se manifestaram através dele, no curso do tempo, as existências se intercambiam umas com as outras. Os companheiros do passado voltam a nós, reclamando o trabalho ou a pacificação, o reajuste ou a assistência que lhes devemos. O familiar portador de inquietação e de sofrimento é sempre a mesma pessoa que se desequilibrou a conta de nossos erros em épocas transatas e que exige reabilitação ao preço de nosso cuidado e devotamento nas áreas da existência física. Todo parente difícil é trabalho de amor ou reharmonização que a divina providência nos confia, a fim de que tenhamos o privilégio de transfigurá-lo em degrau de serviço e de luz no rumo de nossa própria sublimação. Pagar é libertar-se, aprender é assimilar a lição. E o André Luiz termina dizendo: divulguemos o princípio da reencarnação e da responsabilidade individual para que os lares formados atendam à missão a que se destinam. Porque os lares, invariavelmente, a partir de determinado nível da caminhada evolutiva, nós, pelo que já pudemos apurar nas apresentações anteriores, o princípio inteligente, em determinado momento, passa por uma transformação que presumimos seja a ascensão à capacidade do pensamento contínuo e transforma-se em espírito. É o que está na questão 607A do Livro dos Espíritos. A partir daí começa para ele o período chamado humanidade, que, pelo que presumimos, é uma etapa dentro do processo evolutivo do princípio inteligente que vai chegar à sua iluminação no fim da escala. E na realidade, ele começa tudo simples e ignorante. Ele traz dentro de si 2 características predominantes, movidas por uma força que é o reflexo condicionado apelidado de instinto. E aí começa a haver uma separação entre a área da chamada inteligência e da emoção. A emoção, na verdade, que a princípio é instinto, vai se transmutando e transformando em sensação. Isso num processo muito demorado. Depois da sensação, vai se transmutando e alcançando o nível de sentimento. Só que esse sentimento vai começar nas experiências primárias
da ideia de posse, que leva ao ciúme, que leva muitas vezes às atitudes drásticas e vai, numa escala progressiva, ascendendo na direção do chamado amor, amor incondicional, o amor que o Buda chama de impermanente, né? E vai mostrando que, na verdade, essa impermanência vai se transmutando até chegar no amor altruísta, que é aquele mostrado pelo Mestre Jesus. Veremos 22 respostas. Vamos ver a primeira pergunta. Em texto incluído no Obras Póstumas, que é uma obra que surgiu 9 anos depois que o Kardec já havia desencarnado, numa compilação feita por sua esposa, pelo seu editor, nós encontramos que, muitas vezes, um indivíduo renasce na mesma família, ou pelo menos os membros de uma família renascem juntos para constituir uma família nova, noutra posição social, a fim de apertarem os laços de afeição entre si ou reparar agravos recíprocos. Numa realidade constituída por bilhões de espíritos, são 30 bilhões aqui na Terra, segundo revelações espirituais, como entender isso? A sucessão das existências corporais, diz a espiritualidade a Allan Kardec, a sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam a existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre certos espíritos que parecem estranhos. Isso está no Livro dos Espíritos. Fundamentando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vizinho, no servo, pode achar-se um espírito a quem se tenha estado preso por laços de consanguinidade, porque há uma atração meio que natural, espontânea, entre personagens que estiveram ligados em outras existências, e isso no sentido construtivista, né? Toda a reaproximação tem um objetivo causal. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, então a história da reencarnação entre espíritos é difícil de acreditar, né? Está escrito aí no Livro dos Espíritos. Nós, na realidade, somos individualidades, fruto de um processo evolutivo que vem de milênios e vai individualizando-nos a partir dos ofídios, que é uma das etapas desse processo monumental que consome bilhões de anos, cerca de 2,5 bilhões de anos, 1,5 bilhão de anos ou 150 milhões de séculos, segundo André Luiz, e aí começa realmente essa fase chamada humana. Nem por isso menos afeição consagram esses espíritos que são individuais aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia. E o Kardec vai nos explicar no que é o Espiritismo, não sei se é questão 136, 173, 176, e na verdade a simpatia tem muito a ver com os fluidos peculiares à nossa estrutura perispiritual, ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram, que são vínculos que só vão de uma certa forma se transmutar na medida em que nós nos tornarmos muitas vezes preocupados com o nosso próximo, né? O espírito evoluindo do instinto para a sensação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, essa imagem extraordinariamente interessante. O instinto e o espírito da verdade, diz a Kardec, que é uma espécie de inteligência rudimentar, ele vai do instinto para a sensação e testa para os ensaios iniciais do sentimento, ciúme, inveja, parece transitar dos agrupamentos tribais para o conceito de família e dentro desta para a relação conjugal através do casamento. É possível ter-se uma ideia do ponto em que essa etapa se inicia, porque nem todo mundo aqui na Terra está na mesma condição. Ontem eu via no YouTube também, uma noite, depois que eu voltei do trabalho do centro aí, uma apresentação de um ritual dentro das tribos africanas atuais, onde colocam aquele dispositivo no beiço das moças, que é justamente um marco do início da vida afetiva delas. E é um negócio assim, o cara molando lá uma ferramenta metálica, testando na sola do pé, e depois a mulher vai fazer a incisão lá para fazer aquela dilatação horrorosa. E para eles isso aí é o máximo, para ver como nós estamos ainda numa fase de
alternâncias aí do ponto de vista evolutivo. Então, como é que começou esse negócio de interação entre os seres no contexto da família? Diz o André Luiz que à medida que se dilata o afastamento da animalidade, quase absoluta, porque nós viemos lá dos primatas anteriores a nós, como vimos aí há uns meses atrás, para a integração com a humanidade, o amor, que é uma coisa ainda em um rascunho, um rabisco, um ensaio em nós, assume dimensões mais elevadas, quanto mais a gente se distancia daquela fase inicial. Tanto para os que se verticalizam na virtude, como para os que se horizontalizam na inteligência. Tem gente que vai escolher o caminho só do desenvolvimento da inteligência e pouco cultivo do sentimento. Mas há outros que já transcendem essa etapa. A energia natural do sexo, que é um instinto, que é o amor em expansão, segundo André Luiz, que é uma imagem que acho muito interessante e bonita. O sexo, na verdade, é instinto, que é amor em expansão. Inerente à própria vida em si, gera cargas magnéticas em todos os seres, por isso nós nos sentimos atraídos uns pelos outros, pela função criadora de que se reveste, cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que a lhe obliterar os mecanismos, outros de ação, qual se estivéssemos diante da usina reclamando o controle adequado, porque é uma força que precisa da contenção das barragens, das turbinas, das reclusas, para fazer com que aquilo lá funcione de uma forma sem causar prejuízos para quem está aí no entorno, né? Ao nível dos brutos ou daqueles que lhes renteiam a condição, a descarga de semelhante energia se efetua indiscriminadamente através de contatos, relações, quase sempre desregrados e infelizes, porque se nós nos deixarmos levar só pela parte instintiva, a gente não mede consequências e acaba criando para nós mesmos problemas futuros, que lhes carregam em consequência exaustão a primeira, sendo ser exaurido, e o sofrimento com processos educativos a médio e longo prazo. O instinto sexual, então, a desvairar-se na poligamia, mesmo na sociedade contemporânea, esse fato é uma evidência, que mostra que tem muita gente ainda nas fases primárias do progresso espiritual. A Terra, segundo os espíritos, é um planeta habitado por espíritos comprometidos com a lei de causa e efeito e invariavelmente movidos por duas forças, né? Sexo e barriga cheia. Traça para si mesmo um largo roteiro de aprendizagem, que são sensações, né? Aqui não escapará pela matemática do destino, que nós mesmos criamos, porque, como, aliás, nós vimos ontem, nós somos herdeiros de nós mesmos, arquitetos do nosso destino, estamos sempre presos aos efeitos das nossas ações. Ninguém foge de si mesmo, como temos dito, a cada um sendo dado sempre conforme as próprias obras. Entretanto, quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral, Kardec fala que esse ponto exigirá, e a gente fazendo a matemática com a longevidade humana na Terra, nos últimos 3, 4 mil anos, nós vamos ver que só agora, recentemente, nós chegamos a 70 anos, né, 75 agora. Então, Kardec fala, para chegar nesse ponto, são necessários de 100 a 1000 existências. Para com a vida, mais aprende o impositivo da disciplina própria. Quanto mais você vai se integrando nessa responsabilidade moral, mais você vai se sentindo, de uma certa forma, obrigado a respeitar as leis, a fim de estabelecer com o dom de amar, que é intrínseco, leis de Deus, né? Bem entendido, que lhe é intrínseco, novos programas de trabalho que lhe facultem acesso aos planos superiores, que a gente passa a aspirar a paz e a felicidade, que são estados de espírito. O instinto sexual, nessa fase de evolução, não encontra alegria completa senão em contato com outro ser. Quando nós vamos sair aqui dessa poligamia para a monogamia. Então aí nós vamos ser, de uma certa forma, contemplados com a experiência da família de uma forma assim mais programada e planejada. E demonstre plena afinidade. Queremos uma pessoa que, na realidade, nos complete. Porquanto a liberação da energia que lhe é peculiar, do ponto de vista do governo emotivo, solicita a compensação de força igual na escala das vibrações magnéticas que nos aproximam, nós vivemos presos à chamada lei da atração, né? Primeira conexão
do Dr. Brian. Olha que interessante isso aí. Ele tem 6 livros publicados, ele é um cara assim, que tem uma formação em grandes universidades americanas. E depois de 20 anos de trabalho, vamos dizer assim, de 1980 até 2000, ele compôs 6 livros. Olha algumas conclusões interessantes. Ó. Das experiências que alguns de meus pacientes têm no estado de entrevida, que é entre uma encarnação e outra, porque ele viu que a reencarnação é uma realidade, através das regressões de memória. Passei a acreditar que é antes do nascimento que escolhemos a família de cada existência. Esse cara não é espírita, né? Eu acho que nem sabe o que é isso, a gente sempre repete isso. Não há referência nos livros dele, a não ser quando ele veio ao Brasil lançar um dos livros. O editor dele lá do Rio de Janeiro levou ele para conhecer uma médium extraordinária, hoje já desencarnada, e que impressionou muito ele. E ela, inclusive, ele estava numa fase assim de crise, porque ele enfrentou e enfrenta, provavelmente, muita rejeição na comunidade médica americana, por essa ousadia, né, principalmente de lidar com esse assunto, e ele estava a fim de largar tudo. Aí, quando ele se despede da senhorinha lá, ela o chama, embora não entendesse inglês, via o editor, que fez-se de intérprete. Ela disse que os espíritos estavam com ela, estavam sugerindo ele que não desistisse, prosseguisse, que o trabalho dele era muito importante. Escolhemos viver os padrões de comportamento que melhor propiciarão o nosso crescimento com as almas que reproduzirão as situações de aprendizagem. Está amarrado com aquilo ali. Antes do nascimento, escolhemos a família de cada existência. Com muita frequência, diz o doutor, são almas que conhecemos e com quem interagimos de muitas maneiras em outras existências. Ou seja, um século e tanto depois que o Kardec trouxe lá suas contribuições inspiradas pelos espíritos, ele, na verdade, está mostrando para outro caminho que estava mais ou menos certo que a espiritualidade falava. Ele estudou na Universidade de Colômbia, todo mundo ouviu falar já, formou-se na Faculdade de Medicina de Yale, em 70, completando estágio em Medicina Interna no Centro Médico da Universidade de Nova York, retornou lá para Yale para 2 anos de residência em psiquiatria. Foi chefe de psiquiatria no Hospital Monte Sinai, em Miami, autor de mais de 6 livros sobre regressão de memória, que ele encontrou assim meio que tropeçando através de uma paciente chamada Catherine, que é descrita na sua história, no livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, que é de 1980. Seguindo em frente. A ideia de família organizada nos moldes vigentes na nossa dimensão é indício de certa evolução espiritual? André Luiz diz: quanto mais se integra a alma no plano da responsabilidade moral para com a vida, mais aprende o impositivo da disciplina própria, que nós vimos agora há pouco, a fim de estabelecer com o dom de amar, que é intrínseco, novos programas que lhe facultem acesso aos planos superiores. O instinto sexual nessa fase de evolução não encontra alegria. A monogamia é o clima espontâneo do ser humano, de vez que dentro dela realiza naturalmente com a alma eleita de suas aspirações a união ideal do raciocínio e do sentimento, com a perfeita associação dos recursos ativos e passivos na constituição do binário de forças, capaz de criar não apenas formas físicas para a encarnação de outras almas na Terra, invariavelmente estão ligados, mas também as grandes obras do coração e da inteligência, suscitando a extensão da beleza e do amor, da sabedoria e da glória espiritual que vertem constantes da criação divina. Contudo, até que o espírito consiga purificar as próprias impressões, que é a fase anterior à família, né, de uma forma assim mais pensada, além da ganga sensorial, em que habitualmente se desregra no narcisismo obcecante, o prazer de conquistar, o prazer de ter, valendo-se de outros seres para satisfazer a volúpia de hipertrofiar-se psiquicamente no prazer de si mesmo, numerosas reencarnações instrutivas e reparadoras se lhe debitam no livro da vida, talvez sejam aquelas 100 a 1000 que o Kardec fala, porque não cogita exclusivamente do próprio prazer sem lesar os outros. Toda vez que lesa alguém, abre nova conta resgatável em tempo certo. Isso ocorre porque o instinto sexual não é apenas agente de reprodução entre as formas superiores, mas, acima de tudo, é reconstituinte das forças espirituais pela qual
As criaturas encarnadas ou desencarnadas se alimentam mutuamente, é uma troca mesmo de energias, uma permuta de raios psicomagnéticos que lhes são necessários ao progresso. Diante disso, a família constitui-se um efeito das relações sociais, além do que se imagina. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo, porém o espírito não é gerado pelo espírito porque já existia antes da gestação do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, devem ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena ou na aversão mútua também. Pode acontecer também, diz aí ele, que é isso que eu acabei de dizer, que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na Terra e elas servirão de provação entre eles. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Eles se querem, se aproximam, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias. Há, portanto, duas espécies de famílias, as por laços espirituais e as por laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos por meio de muitas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que todo mundo aqui já viu, né? Pelo dito, a reunião de espíritos em grupos familiares no plano físico tem sempre ascendentes espirituais como fator determinante. Diz Kardec, os espíritos reúnem-se e formam famílias induzidos pela identidade de progresso moral, semelhança de gostos e afeições. Esses mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram-se para se agrupar, como faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram, felizes com o seu novo progresso, que diz que a realidade do espírito fora da matéria, desprendido assim por conta da morte, é uma visão muito diferente daquela que a gente tem aqui em relação à vida, né? Isso, evidentemente, depois de algum tempo de permanência no plano espiritual e dependendo também do nível de evolução do ser. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que espíritos menos avançados venham encarnar entre eles, as ovelhas negras, né? A fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova a executar. Mais uma conexão do Dr. Brian. Paul, 50 anos, empresário, pai de 3 filhos, um homem e 2 mulheres. Sendo que uma das filhas, com 22 anos, vivenciava avançado estágio de leucemia, que a encaminhava para a morte. Autoritário, tentava impor à moça restrições que a contrariavam, inclusive na parte afetiva, porque ela namorava um rapaz antes de contrair a doença e o cidadão lá simplesmente evitava o contato dela hospitalizada, o que só fazia piorar o quadro de saúde cada vez mais debilitado. O cidadão vai procurar o Brian para tentar ver como é que ele podia ajudar a filha a aceitar o problema e ó que encontra. Regredido, viu-se em 1918, aos 23 anos, filho de um banqueiro cujos passos seguia. Apaixonara-se perdidamente por uma cantora e dançarina, identificada como a filha de agora, disposto a enfrentar os próprios pais para casar-se com ela. Plano frustrado, visto que ela morreria
logo depois, em consequência de uma epidemia que provavelmente seja a gripe espanhola, que matou tanta gente em 1919. Avançando no tempo passado, numa outra experiência de regressão, outro registro de Memório leva ao século anterior, XIX, na Nova Inglaterra, onde esteve reencarnado como mulher, mostrando que aquilo que está na questão 202 livros dos Espíritos é verdadeiro, né? Nós alternamos a condição masculina ou feminina através das reencarnações, no sentido de construirmos dentro de nós uma percepção mais ampla acerca do papel desempenhado nessas funções e desenvolvermos a nossa capacidade de amar também. Naquela existência, ela era casada com um pescador que é a filha de hoje. Olha aí, também invertida a sexualidade. Que supunha ter morrido num naufrágio de barco em que trabalhava, mergulhando então em profunda depressão que, por sua vez, levou-a em pouco tempo à morte. Uma semana antes do marido ressurgir, o cara tinha sobrevivido, já que havia sido resgatado junto com 2 de seus companheiros e abrigados na casa de uma fazendeira durante o tempo de recuperação. Uma outra experiência reconheceu-se muitos séculos antes, na antiga Índia, onde fora uma menina de casta inferior, tendo como melhor amiga a filha de hoje, que se apaixonou por um jovem de casta superior, que é uma característica típica lá das castas da Índia, né, que o grande erro dos exilados de café da Segunda Demônio coloca lá no livro A Caminho da Luz, identificado como sua esposa na vida atual. Lá no fundo do passado, do inconsciente dele, ela estava mais uma vez presente a ele como sendo realmente uma importante personagem na trajetória desse espírito, ambos na trajetória em comum. Então, está evidenciado que aquilo que está sendo dito até agora através do Espiritismo, que é anterior a todas essas experiências, é real, ou pelo menos sugere que seja real. Né? Questão seguinte: diante dessas informações, a função da maternidade e paternidade implica em atribuições transcendentes. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. O homem e a mulher, abraçando o matrimônio por escola de amor e trabalho, honrando o vínculo dos compromissos que assumem perante a harmonia universal, nele se transformam em médiuns da própria vida, responsabilizando-se pela materialização a longo prazo dos amigos e adversários de ontem, materialização via reencarnação, convertidos no santuário doméstico em filhos e irmãos. A paternidade e a maternidade dignamente vividas no mundo constituem sacerdócio dos mais altos para o espírito reencarnado na Terra, pois, através delas, a regeneração e o progresso se efetuam com segurança e clareza, embora seja um processo moroso. Além do lar, será difícil identificar uma região onde a mediunidade seja mais espontânea e mais pura, de vez que na posição de pai ou mãe, o homem e a mulher, realmente credores desses títulos, aqueles que assumem o papel, aprendem a buscar a sublimação de si mesmos, na renúncia em favor das almas que, por intermédio deles, se manifestam na condição de filhos. A família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. Isso está nas obras do André Luiz. É possível ter-se uma ideia de como são definidos os desencontros no âmbito da família consanguínea? Isso está no Evangelho. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar, ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Alguns partiram cheios de ódios violentos e desejos de vingança insatisfeitos, pela compreensão que alguns têm, ou seja, o nível espiritual, por estarem mais avançados que os outros, conseguem distinguir algo da verdade, e compreendendo os desastrosos efeitos das suas paixões, que é o início lá da fase do sentimento, né? Ciúme, de domínio, posse, tomam então boas resoluções, reconhecendo que para chegar até Deus há somente um caminho, a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração e não há caridade sem perdão. Então, com um grande esforço, observam aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los,
O rancor é intenso, porque estão nos bastidores, mas sentem animosidade fervendo dentro de si, né? A ideia de terem de esquecer de si mesmos lhes revolta. É duro a gente renunciar a nossos sentimentos transtornantes. E revoltam-se ainda mais ao saber que têm de perdoar. Isso é terrível mesmo, né? Por isso que Jesus já falou, 70 vezes, 7 vezes cada ofensa recebida, porque não é fácil. E principalmente amar aos que talvez lhes tenham destruído a honra. Isso é um fato comum. A fortuna, a pessoa que se apropria daquilo que é seu, levando você na conversa. E às vezes até a própria família, porque as histórias pregressas dos seres são marcadas aí por grandes tragédias passionais, né? Assim é que o coração desses infortunados está abalado, lá no plano espiritual. Hesitam, reunir coragem, vacilam, movidos por esses sentimentos antagônicos. Se a boa resolução triunfa, ou seja, eu quero realmente superar, transcender, oram a Deus, imploram aos bons espíritos para lhes dar forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos de meditações e preces, o espírito encarna na família daquele a quem detestou. É o que nós vimos agora há pouquinho. Pede aos espíritos encarregados de transmitir aos órgãos superiores permissão para realizar na Terra os destinos desse corpo. Qual será então a sua conduta nessa família? Aí a gente olha para as nossas. Dependerá da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato incessante com seres a quem odiou é uma prova terrível, sob a qual ele, às vezes, fracassa, se a sua vontade não for bastante forte. Há poucas semanas, nós tivemos o caso de uma menina aí, pelo que eu vi no noticiário, pelos comentários que eu vi, que ela planejou, aqui no interior de São Paulo, né, a morte dos pais, contratou uns bandidinhos e, na verdade, fez o serviço que tinha que fazer, como aquela Richthofen também fez há alguns anos. Perguntado em alguns lugares sobre a questão da Richthofen, né, como a insensibilidade levou. A mulher era psicóloga, o cara era engenheiro de origem alemã. Como diz aí um espírito chamado Zé Grosso, às vezes a gente vê a casa maravilhosa, palácio por fora, mas dentro é um inferno. Então você não sabe o que aquela mulher, ou aquela senhora, ou aquele pai deve ter feito na cabeça dessa menina para ter tanto ódio e planejar. Pode ser isso, o antagonista do passado, pode ser o resultado da formação deturpada, deformada do presente, e pode também ser um espírito primitivo. Kardec analisa lá na revista Espírito o caso de um menino de 7 anos que planejou e executou o homicídio de um adulto, com requintes assim de preciosismo. E um outro caso que coloca aqui o São Luís fala que é um espírito que está tendo a segunda encarnação na Terra, ou seja, um espírito ainda primitivo, que veio para o lado aqui mais civilizado, que era a França da época, justamente porque ali talvez tivesse mais ambiente, quem sabe, de encontrar. Só que quando nós chegamos aqui na Terra, todos nós não encontramos exatamente aquele ambiente que havia sido combinado. Nós recebemos, ou somos recebidos às vezes, num ambiente de antagonismos, de lutas entre aqueles que são nossos pais, e desde a vida intrauterina já estão se fixando determinadas características que vão determinar, às vezes, a inclinação para a mãe, a inclinação para o pai, né? Nós vamos ver lá no final desse trabalho sobre o complexo de Édipo e de Electra, que na verdade não são totalmente desprovidos de sentido segundo o Espiritismo mostra. Então o contato incessante com os seres a quem odiou é uma prova terrível, sob a qual ele às vezes fracassa se a sua vontade não for bastante forte. Assim se explicam ódios, repulsas instintivas que se notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar nada, de fato, nessa nova existência que pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é necessário voltar os olhos ao passado, ou seja, estudar a reencarnação, como André Luiz falou lá no começo. Todos os espíritos têm condição de ter aprovado as suas reivindicações no que tange às provas durante a encarnação? Nem todos, diz o instrutor Druso André Luiz Hilário no livro Ação e Reação. Aqueles que possuam grandes créditos morais, ou seja, vêm trabalhando ao longo das existências, no sentido de construir dentro de si uma estrutura moral mais espiritualizada, dispõem desse direito. Muitos, entretanto, até pedem aí,
habilitam-se para sofrer a morte violenta em favor do progresso da aeronáutica, da engenharia, da navegação marítima e dos transportes terrestres, da ciência médica e da indústria em geral. No entanto, a maioria, por força dos débitos contraídos e consoante os ditames da própria consciência, não alcança semelhante prerrogativa. O plano espiritual indefere o requerimento, cabendo-lhe aceitar sem discutir amargas provas na infância, na mocidade ou na velhice, através de acidentes diversos, desde a mutilação primária até a morte, de modo a redimir-se de faltas graves. As entidades que necessitam de tais lutas expiatórias, sendo encaminhadas aos corações que se acumpliciaram com eles em delitos lamentáveis no pretérito distante ou recente, acumpliciaram ainda aos pais que faliram junto dos filhos em outras épocas, a fim de que aprendam na saudade cruel e na angústia inominável o respeito e o devotamento. Está se referindo àqueles pais que se veem surpreendidos pela ausência do filho morto no acidente de moto, na bala perdida, nesses acontecimentos que estão surpreendendo a humanidade. Então, na verdade, eles vão, através da sua dor, também se redimir daquele equívoco cometido no passado que remeteu-lhes a essa experiência, às vezes, traumatizante de agora. A honorabilidade e o carinho que todos devemos na Terra ao Instituto da Família. A dor coletiva é o remédio que nos corrige as faltas mútuas, diz o Druso. Quanto aos pais, caso não demonstrem a condição específica indispensável, serão novamente submetidos a justa auscultação para o exame e seleção de novos resgates que façam precisos. Quer dizer, se eu não conseguir transcender as minhas rebeldias, minhas revoltas, minha insatisfação, minha inconformação agora, diante dos eventos que me surpreenderam, quer dizer, é uma luta titânica, eu vou ter que ser reavaliado e, quem sabe, ainda tem que enfrentar situações semelhantes no futuro. Ninguém se eleva a pleno céu sem plena quitação com a terra, porquanto a ascensão gradativa pode verificar-se, não obstante invariavelmente condicionada aos nossos merecimentos nas conquistas já feitas. Os princípios de relatividade são perfeitamente cabíveis no assunto. É indispensável atender à justiça, e a justiça divina está inelutavelmente ligada a nós. Eu não fujo de mim mesmo, das minhas atitudes, das consequências dela, dos efeitos. E também o Livro dos Espíritos fala, nós vamos ver no mês que vem, sobre a questão da minha omissão. Se eu posso fazer e não faço, também pelos efeitos que causam no meio, serei responsabilizado. De vez que nenhuma felicidade ambiente será verdadeira felicidade em nós, sem a implícita aprovação da nossa consciência. Um outro caso do Dr. Brian. Martine, 32 anos, mãe, 2 filhos, uma menina de 4 e um menino de 2. Casamento de 7, extremamente difícil, turbulento. O marido constantemente crítico, exigente e negativo. O que causa isso, Dr. Brian apura? Uma vida passada terminada em 1859, onde no sexo feminino ela se chamara Rebecca, e foi órfã de mãe que morrera ao dar-lhe à luz. O pai, lenhador, a culpava pelo ocorrido, tratando-a como escrava, castigando-a constantemente, fisicamente de forma severa, bem como psicologicamente mantendo-a trancafiada em quarto escuro por horas, sem maiores razões. Mesmo assim, ficou com o pai até o fim da vida dele, sentindo-se profundamente aliviada, porque às vezes essas ligações inexplicáveis, elas estão, na realidade, representando uma oportunidade dessa que fica ali, aguentando, suportando a possibilidade da reabilitação perante a própria consciência, de uma certa forma lesada em existência passada, onde nos eventos que marcaram aquela vida caminham na direção errada, né? Depois que o pai morre, ela casa-se com um homem que a tratava maravilhosamente. Mas olha aí, reconheceu o pai de então, reencarnada como seu marido atual, e o esposo de outrora como seu filho nessa existência, mostrando que existe uma conexão entre o presente e o passado próximo ou remoto, né? A reunião familiar, então, programada e organizada no plano espiritual antes de materializar-se na Terra, tem, segundo André Luiz, suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além. Havia uma combinação antes de nascermos, né?
a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva entre todos. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao amanhã. É nas dificuldades provadas em comum, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada de evolução redentora, que se esquecem as amarguras do passado longínquo, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas. E aí está, aliás, está no blog hoje a postagem sobre o recurso providencial que é o esquecimento do passado. Se eu lembrar quem é essa figura que está na minha frente, de uma certa forma representando uma cruz pesada, provavelmente o projeto da espiritualidade não seja consumado. Purificadas as afeições acima dos laços de sangue, o sagrado instituto da família se perpetua no infinito, que nós, na verdade, vamos compor uma grande família chamada família universal humana, né? Através dos laços imperecíveis do espírito. Como interpretar a fase de atração recíproca? Eu vejo a pessoa, tirando a parte estética, às vezes me sinto profundamente atraída por ela, repleta de alegria e esperança. E aí começo a namorar, nas construções mais antigas, aí tinha um noivado, né, que hoje não existe mais, já vira namorido, já começa a morar na casa do namorado e vice-versa, bem como as contrariedades e desgostos domésticos. Como interpretar isso aí? Começou tão bem, porque virou aquele inferno, né? Vamos ver o que diz aí a espiritualidade. Qualquer pessoa que aspire um título elevado passa pela fase de encantamento. Quero ser médico, mas aí eu vou lá para a anatomia, vejo lá cortar corpo. Pelo amor de Deus, eu conheço pessoas que abandonaram, que não suportaram, não foram preparados psicologicamente para ver aquela desmanche. Esfalfa-se o professor pela ascensão à cátedra. Conseguido o certificado de competência, é imperioso entregar-se ao estudo incessante, não para de aprender, para atender às exigências do magistério. Esforça-se o acadêmico pela conquista do diploma que lhe autoriza o exercício da profissão liberal. Laureado pela distinção, sente-se compelido a trabalho infatigável, de modo a sustentar-se na responsabilidade em que anela viver. Assim também é o casamento. O homem e a mulher aguardam o casamento, é uma espécie de instintivamente um impulso diante da qual as pessoas se sentem motivadas, embalados na melodia do sonho. Entretanto, atingida a rotina, a convivência, o desgaste diário, as despesas, as dificuldades econômicas, né, que a convivência também, surgem as obrigações decorrentes do pretérito, que vão aí de uma certa forma ser acionadas, como nós vamos ver daqui a pouco, por uma conversa, uma palavra, uma provocação, uma ironia, através do programa de serviço traçado para cada um de nós pela reencarnação, que nos compele a retomar na intimidade todos os nossos erros e desacertos, pelo menos em relação àquela pessoa, aquelas pessoas que fazem parte do conjunto familiar atual. Fácil dessa forma reconhecer que todas as dificuldades domésticas são obstáculos, trazidos por nós próprios das existências passadas. Examinado espiritualmente, poderíamos receber algumas noções acerca do casamento no plano físico. Como é que os espíritos veem isso? Na Terra, o casamento pode assumir aspectos variados, objetivando múltiplos fins. Olha aqui que o André Luiz vai falar. Em razão disso, acidentalmente, o homem ou a mulher encarnados podem experimentar o casamento terrestre diversas vezes, sem encontrar a companhia das almas afins com as quais realizariam a união ideal. Isso porque, comumente, é preciso resgatar aquela dívida que contraímos com a energia sexual aplicada de maneira infeliz ante os princípios de causa e efeito. Os pais humanos recebem muitas vezes no instituto doméstico, por filhos e filhas, aqueles mesmos laços do passado. No caso do Reencarnação, do livro Missionários da Luz, o Segismundo era o amante da Raquel, que infelicitou e matou o rival, que era o marido dela, na época da Guerra do Paraguai, e comprometeram-se em reencontrar-se aqui agora de uma forma diferente. Ele será o segundo filho do casal,
E o objetivo é ele aprender a amar a Raquel, e a Raquel amá-lo de uma certa forma assim, mais equilibrada, e o pai, de uma certa maneira, aprender a superar, evidentemente, o ódio que carregou da traumática despedida da última vida, tendo levado lá o tiro que o Segismundo lá deu nele para tirá-lo do caminho, né? Com os quais atendem ao resgate de antigas contas, purificando emoções, o amor de uma mãe em relação ao amor de um amante, em relação a um filho, evidentemente tem características muito diferentes, né? Renovando impulsos, partilhando compromissos ou aprimorando relações afetivas de alma para alma. É nessa condição que, em muitas circunstâncias, surgem nas entidades renascentes, sem que o véu da reencarnação lhes esconda de toda a memória, as psiconeuroses e fixações infanto-juvenis, cuja importância na conduta sexual da personalidade é exagerada em excesso pelos sexólogos e psicanalistas da atualidade, carentes de mais amplo contato com as realidades do espírito da reencarnação, que lhes permitiriam ministrar aos seus pacientes mais efetivo socorro de ordem moral. No terceiro caso, dos 5 que nós vamos mostrar, Dan, faixa de 30 anos, executivo, mantendo relacionamento turbulento, mas apaixonado com Mary Lou, que, apesar de ligada a ele, depois de beber umas biritinhas lá nos happy hour, adotava comportamento contrário ao rigidamente controlado, se divertindo, abraçando amigos homens, passando a mão em seus cabelos, acariciando suas nucas, beijando-os a chegar e partir, na verdade, comportamento público sem maiores consequências, porque ele não ia além disso, mas que irritava profundamente o namorado. O que causa isso? Ações em pelo menos 3 encarnações anteriores, fato constatado pelas regressões com Dan, em que, movido por ódio, assassinou a amada de hoje. Porque o que é? Nós estamos ensaiando o amor. Nessas existências prevalecia o rascunho, o esboço, o amor-paixão, o amor-ciúme, o amor-posse, imaginando que a pessoa tem que ficar à sua disposição. Por suspeitas, ele matou ela lá 3 vezes seguidas, ou confirmações de infidelidade por parte dela, enquanto que em outras 3 a abandonar em situações terríveis e perigosas. É o inverso, né? Talvez essas 3 aí determinassem o comportamento aparentemente instável ou inconstante dela. Nós temos no livro Loucura e Obsessão o caso de Lício, um rapaz que volta na condição inversa sexualmente. Ele desde criança se olhava no espelho, via um corpo feminino, mas estava vestido de um corpo masculino, mas ele não enxergava aquilo. A tendência dele é dominante feminina. Isso, segundo na postagem de hoje a gente trata desse assunto, inclusive, invariavelmente existências com intervalo curto entre uma e outra fazem com que determinadas características se tornem predominantes no comportamento, seja na genialidade demonstrada, seja no acesso a registros de existência anterior na personalidade que se teve, na cidade em que se viveu, na família de que se fez parte, que são a tônica das experiências do Ian Stevenson, do Remendras Banerjee, do Hernani Guimarães Andrade, e que se focaram nesse aspecto. Esse período chamado intermissão, muitas vezes, determina que haja uma prevalência da característica dominante masculina ou feminina de uma existência para outra. Então ele estava embutido num corpo masculino, preso naquele corpo, mas se sentiu uma mulher. E, pelo que está descrito no livro do Manuel Filomeno de Miranda, nas 2 últimas existências ele tinha traído o marido com um personagem que terá um papel decisivo na sua existência atual, que na realidade fracassa no objetivo pelo qual renasceu e pelo qual se aproximou do personagem, convivendo com ele durante alguns anos, induzindo-o a práticas homossexuais. Então aí a gente vê, durante 3 existências ele largou a moça para trás. Nas próximas existências ela tinha uma atitude inconsequente e irresponsável em relação a ele. Mas prevalece nele ainda o orgulho, prevalece nele o senso de posse, e ele executa ela 3 encarnações. Nessa aqui já estão um pouquinho melhores, porque eles vão acabar casando depois, pelo tratamento ministrado pelo médico psiquiatra aí,
e a relação entrou num período de estabilidade, provavelmente atingindo os objetivos pelos quais se reencontraram. Em regressões a vidas anteriores, os dois estiveram juntos, ou seja, estamos sempre próximos ou ligados, conectados àqueles personagens que espiritualmente fazem parte da nossa caminhada evolutiva desde o momento em que começamos a desejar a monogamia, que é aquilo que foi dito lá nas primeiras respostas. Juntos em outros relacionamentos de família, de amizade ou inimizade, com sexos e papéis às vezes invertidos. 12ª, como é visto pela espiritualidade a questão do divórcio? André Luiz, edificação adiada, resto a pagar no balanço do espírito devedor. Isso geralmente porque um dos cônjuges, sócio na firma do casamento, André Luiz vai dar uma avaliada interessantíssima aí, ó. Isso porque um dos cônjuges, sócio na firma do casamento, que o casamento é um contrato legal, né? Veio esquecer que os direitos na instituição doméstica somam deveres iguais. Então, é muito comum, às vezes, o marido ser realmente omisso em muitos aspectos, né? A doutrina espírita elucida claramente o problema do lar, definindo responsabilidades e entremostrando os remanescentes do trabalho a fazer, segundo os compromissos anteriores em que marido e mulher assinaram o contrato de serviço antes da reencarnação, quer dizer, combinamos nos reencontrar lá. Dois espíritos sob o aguilhão do remorso, ou tangidos pelas exigências da evolução, no caso do Dan e da Merilu que nós vimos há pouco, ambos, portando, melhor dizendo, necessidades e débitos, combinam o encontro ou reencontro no casamento, convencidos de que união esponsalícia é, sobretudo, programa de obrigações regenerativas. Reincorporados, porém, na veste física, se deixam embair pelas ilusões de antigos preconceitos da convenção social humana ou pelas hipnoses do desejo e passam ao território da responsabilidade material quais sonâmbulos sorridentes, acreditando em felicidade de fantasia, como as crianças admitem a solidez dos pequeninos castelos de papelão. Surgem, no entanto, as realidades que sacodem a consciência. Esposo e esposa reconhecem para logo que não são donos exclusivos da empresa. Sogro e sogra, cunhados e tutores consanguíneos, são também sócios comanditários, cobrando juros do capital afetivo que emprestaram, e os filhos vão aparecendo na feição de interessados no ajuste, reclamando cotas de sacrifício. O tempo, que durante o noivado era todo empregado no montante dos sonhos, passa a ser rigorosamente dividido entre deveres e pagamentos, previsões e apreensões, lutas e disciplinas, e os cônjuges desprevenidos de conhecimento elevado começam a experimentar fadiga e desânimo quanto mais se lhes torna necessária a confiança recíproca para que o estabelecimento doméstico produza rendimento de valores substanciais em favor do mundo e da vida do espírito. Descobrem, por fim, que amar não é apenas fantasiar, mas, acima de tudo, construir. E construir pede não somente plano e esperança, mas também suor e, por vezes, aflição e lágrimas. A opção das separações entre casais, portanto, não deve ser estimulada, ainda o André Luiz. Entre os espíritos santificados e as almas primitivas, estão começando a caminhada evolutiva, milhões de criaturas conscientes viajando da rude animalidade, onde a poligamia, o desejo do prazer pelo prazer, predominam, para a humanidade enobrecida, onde a renúncia passa a ser uma característica, em muitas ocasiões se arrojam experiências menos dignas, traições, infidelidades, sacanagens mil, privando a companheira ou companheiro do alimento psíquico a que nos reportamos, interrompendo a comunhão sexual que lhes alentava a euforia, e se as forças sexuais não se encontram suficientemente controladas por valores morais nas vítimas, surgem frequentemente longos processos de desespero ou de delinquência. Quanto ao divórcio, conhecimentos no plano espiritual revelam que não deve ser facilitado ou estimulado entre os homens, porque não existem na Terra uniões conjugais legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio da responsabilidade assumida em comum. Mal saídos do regime poligâmico, porque 20 séculos não é nada, né?
os homens e as mulheres sofrem ainda sugestões animalizantes. E por isso mesmo, nas primeiras dificuldades da tarefa que foram chamados, costumam desertar dos postos de serviço em que a vida os situa, alegando imaginárias incompatibilidades e supostos embaraços, quase sempre simplesmente atribuíveis ao desregrado narcisismo de que são portadores. E com isso, exercem viciosa tirania sobre o sistema psíquico do companheiro ou da companheira mutilados ou doentes que passam a sentir a necessidade do alimento espiritual da troca, necessitados ou ignorantes, após explorar-lhes o mundo afetivo ou emotivo, melhor dizendo, quando não se internam pelas aventuras do homicídio e do suicídio, porque às vezes a vítima lesionada se mata, então vai lá e mata o parceiro, espetaculares fuga voluntária das obrigações preciosas. É imprescindível que o sentimento de humanidade interfira nos casos especiais, em que o divórcio é o mal menor que possa surgir entre os grandes males pendentes sobre a fronte do casal, sabendo-se, porém, que os devedores de hoje voltarão amanhã ao acerto das próprias contas. E nesse aspecto último, aqui a gente lembra agora de algumas experiências que a gente teve conhecimento da constelação familiar, né? Usada muitas vezes para ajudar a resolver grandes transtornos nos personagens que compõem as famílias desarticuladas. Então o Espiritismo não é contrário ao divórcio, como muita gente costuma dizer, né? Diz Emmanuel agora. Atentos aos princípios de livre-arbítrio que nos rege a vida espiritual, é claro que ninguém impede de cortar laços, sustar realizações, agravar dívidas ou delongar compromissos. Divórcio é medida perfeitamente compreensiva e humana, diz Emmanuel. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, no menor dos capítulos daquele livro, que tem 28 capítulos, o capítulo Não Separar o que Deus Juntou, tem lá um comentário sobre a insolubilidade do casamento e uma instrução dos Espíritos sobre o tema divórcio, que, na verdade, no Brasil chegou só em 77 pela lei do Nelson Carneiro, depois de muita discussão, né? Então, divórcio é medida, segundo Emmanuel, perfeitamente compreensível e humana, toda vez que os cônjuges se confessam à beira da delinquência, a ponto de matar um ao outro, conquanto se erige em oratória de débito para resgate em novo nível. E o afastamento de certas ligações é recurso necessário em determinadas circunstâncias, a fim de que possamos voltar a elas, que vamos voltar algum dia com o proveito preciso. Às vezes a espiritualidade vai encontrar uma outra forma, já que não dá para ser frente a frente, tem um no braço do outro como filho, né? A existência na Terra, porém, é um estágio educativo ou reeducativo. Então, às vezes, repetindo a lição que não aprendemos, e tão só pelo amor com que amamos, mas não pelo amor com que esperamos ser amados, ser-nos-á possível trabalhar para redimir e, por vezes, saber perder para realmente vencer. Renúncia é realmente um grande desafio. Mais um caso número 4, penúltimo. Diana, 40 anos, depressão crônica, relacionamento tumultuado com a filha única, por quem sentia grande rejeição desde que a segurou nos braços pela primeira vez. A regressão provocada pelo Dr. Brian levou à seguinte conclusão: vivência turbulenta com a filha em vida passada, onde elas não tinham vínculos de parentesco, sendo arquirrivais, disputando o amor do mesmo homem, na vida atual, o marido da mãe e o pai da filha, que na verdade, certamente por ele tinha uma grande afeição, né? Geralmente é assim. Sobre a questão da relação familiar, e ele fala que a gente precisava começar a treinar a forma de nos referirmos àqueles que estão ligados a nós. Essa história de meu marido, meu filho, minha esposa, ninguém. Na verdade, o eu é o egoísmo dominante. Então é o filho que Deus colocou em meus braços, o marido que Deus colocou, a vida colocou em meu caminho, porque a gente reforça, na verdade, o egoísmo enraizado no nosso inconsciente mais profundo, né? Então, estamos ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade
A reta vertical, sobe, é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. Leon Denis fala que a masculina, por toda a capacidade de suportação, de doação, seja no transporte do ser que vai renascer através da criatura durante 9 meses, num desconforto danado, uma perda da condição estética que tinha antes, né? Exigindo muita renúncia, não tem mais sono, passam 2 anos sem dormir direito por causa da alimentação, por causa da troca, por causa de uma opção de coisas, né? O exacerbado cuidado que tem que ter com o serzinho estar nas suas mãos. O homem não faz isso. Então, olha lá, a mulher, sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. Chico Xavier diz que, os amigos espirituais diziam que na Terra não existe demonstração maior do amor de Deus do que o amor de uma mãe para o seu filho. E acho que deve ser por aí, porque a gente vê o transtorno em que mães que perdem filhos mergulham, né, durante períodos assim, chegando às vezes até ao suicídio, como a gente tem alguns casos registrados na trajetória do Chico, né? Mães assim, pessoas inclusive de grau de escolaridade superior, mas que optaram pelo suicídio, pela morte da filha num acidente numa sexta-feira à tarde aqui na Marginal Pinheiros, onde um caminhão abordou o carro da filha que estava fazendo mestrado aqui em São Paulo, de Santos, ia voltando para passar o fim de semana na casa dos pais, e o caminhão deu uma encostada, ela bateu na balaustrada de uma ponte aqui da cidade de Jardim e morreu. A mãe, professora universitária, deu um tiro na cabeça. Né? Que é uma coisa assim compreensível, porque a dor é muito profunda, e se não tem um amparo da espiritualidade interior, né, da religiosidade, é muito difícil segurar. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o ângulo reto lá, onde se encontra para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes e corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Lá no Evangelho nós encontramos, no capítulo que fala da lei da sociedade, das leis morais, no livro dos Espíritos, a informação que a extinção da família, como aliás aqueles que deixaram o poder pretendiam, né, estavam caminhando para isso, na verdade representa uma volta à selvageria. E deve ser por aí mesmo. Onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados. Na maioria dos casais, na maioria os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide animar o esposo na linha horizontal dos seus planos, dos seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino da ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade, parece que é tudo maravilhoso, e na vida íntima um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Isso foi dito lá no Nosso Lar em 1943. Quer dizer, lá já se observava esse comportamento. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da moda. É claro que em tais circunstâncias o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam e vão formar o vértice sublime, a fim de construir um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Casamento, lar, família na atualidade são formas de relacionamento que precisam ser repensados. Raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro das suas portas com todo o coração e toda a alma.
Enquanto as criaturas comuns atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais comuns. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, ninguém está a fim de ceder. Não há tolerância, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor. O ensaio que começou lá, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. As almas que é preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, o serviço de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Conclui a entidade espiritual. As animosidades surgidas nas relações indicam fortes predisponentes trazidos do passado. Em obediência às lembranças vagas e inatas, os homens e as mulheres jungidos uns aos outros pelos laços da consanguinidade e dos compromissos morais, se transformam em perseguidores e verdugos inconscientes entre si. Os antagonismos domésticos, os temperamentos aparentemente irreconciliáveis entre pais e filhos, esposos e esposas, parentes e irmãos, resultam dos choques sucessivos da subconsciência. Toda a memória anterior está lá guardada dentro de nós mesmos, conduzida a recapitulações retificadoras do pretérito distante. Congregados de novo na luta expiatória ou reparadora, as personagens dos dramas que se foram passam a sentir e ver na tela mental, dentro de si mesmas, situações complicadas e escabrosas de outra época, malgrado os contornos obscuros da reminiscência, carregando consigo fardos pesados de incompreensão, atualmente definidos por complexos de inferioridade. Identificando em si questões e situações íntimas, inapreensíveis aos demais, o espírito reencarnado que adquire recordações, não obstante menos precisas do próprio passado, candidata-se inelutavelmente a transtornos mentais. E nessa categoria temos na crosta planetária uma percentagem cada vez maior de possíveis alienados, requerendo o concurso de psiquiatras e neurologistas que, a seu turno, se conservam em posição oposta à verdade, presos à conceituação acadêmica e às rígidas convenções dos preceitos oficiais. Último caso. Chitra, 35 anos, bióloga molecular, pesquisadora. Sensação de sufocamento em relação à mãe, de quem cuidava há 10 anos, por tradições culturais indianas, o que a impedia de ter vida social após enviuvar de casamento arranjado nesta encarnação com um homem mais velho. A causa. Vivendo a encarnação na condição masculina 3 séculos antes com a mãe de hoje, naquela reencarnação, uma jovem esposa indiana com quem se casou por amor, que é a mãe de hoje,
morta precocemente, provavelmente com uma picada de cobra, perda que justificava o extremo apego à filha atual. Quer dizer, a mãe prendia a filha nessa vida por conta das frustrações lá naquela remota existência. 18ª. Ante o quadro social na atualidade, o conceito de família precisa então se adequar à sociedade tecnológica dominante. A família consanguínea na Terra é um microcosmo de obrigações salvadoras em que nos habilitamos para o serviço à família maior que se constitui da humanidade inteira. O parente necessitado de tolerância e carinho representa o ponto difícil que nos cabe vencer em nós, valendo-nos dele para melhorarmos em humildade e compreensão. Um pai incompreensivo, um esposo áspero, um filho de condução inquietante simbolizam linhas de luta benéfica em que podemos exercitar a paciência, a doçura e o devotamento até o sacrifício. Especialmente no tocante aos filhos, não nos esqueçamos de que pertencem a Deus e à vida acima de tudo. Na esfera carnal, a divina providência nos cela a memória no favor do renascimento, envolvendo-nos com o sopro renovador da abençoada esperança, que é o tal do esquecimento do passado. Por isso mesmo, não nos cabe esquecer que os filhos são sempre laços preciosos da existência, requisitando-nos equilíbrio e discernimento em todas as decisões. Para desobrigarmos da grande tarefa que a maternidade nos impõe, é imprescindível entender-lhes o psiquismo diferente do nosso, a exigir muitas vezes um tipo de felicidade que não se harmoniza com o nosso modo de ser. Saibamos assim prepará-los sem egoísmo para o destino que lhes compete, o que vai fazer, que aliás representou pergunta em 2 lugares diferentes recentemente, que os filhos que outrora saíam de casa para se realizar, hoje vivem independentes. Então, falta justamente talvez um planejamento daqueles pais no sentido de criá-los para a vida e não para si, superprotegendo-os, muitas vezes viciando suas tendências que vêm aqui para ser de uma certa forma encaminhadas no sentido construtivista, e na verdade, como diz o Espírito da Verdade Kardec, quando nós recebemos um Espírito de casa, a gente não sabe de onde veio, para que veio, qual a ligação que tem conosco, qual o objetivo que tem a atingir. E infelizmente a gente não cuida do combate ao egoísmo, combate ao orgulho, pelo contrário, às vezes até reforça. 19ª. Com base nas observações da espiritualidade, é possível ter-se uma ideia de quem é quem nas associações familiares em nossa dimensão? Diz o Emmanuel: ninguém possui sem razão este ou aquele laço de parentesco, de vez que o acaso não existe nas obras da criação. Nos elos da consanguinidade reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. Cada elo de simpatia, ou cada sombra de desafeto que surpreendemos na família ou na atividade profissional, são forças do passado a nos pedirem mais amplas afirmações de trabalho na vitória do bem. E ele dá-nos alguns exemplos para pensarmos, porque não existem padronizações. Pais opressores, quase sempre são aqueles filhos do passado, nós vimos lá pelos casos do Brian Weiss, em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância, ou o companheiro que escravizamos aos próprios caprichos e de quem, no pretérito, comandávamos as horas com violência e tirania. Estamos recebendo de volta, então, o tratamento que dispensamos. O filho rebelde é o irmão que arrojamos um dia à intemperância e à delinquência, ou a quem prejudicamos ontem. Lá no livro Louco de Obsessão, a gente vê uma mãe que desvirtuou o filho no que diz respeito à sua formação de personalidade num país europeu, e retorna, renascendo na África, e enfrentava o problema da escravização por parte dos americanos, do sul, do norte, do centro, do sul, do norte, E, na verdade, depois de desencarnado, o filho continuava com as mesmas tendências de superioridade, embora a tez negra, que, na verdade, representou para ele mais um grande conflito.
e ela acaba se integrando numa atividade espiritual no sentido de tentar resgatar o filho. Da mesma forma como sexo e obsessão, a gente vê lá a mãe do Marquês de Sade, da mesma forma que a gente vê Matilde lá no livro Libertação, tentando resgatar o Gregório, né? Mas por erros cometidos lá no passado na condição da maternidade. Então, é o irmão que arrojamos um dia a intemperância e a delinquência, ou a quem prejudicamos ontem com reflexões que atiraram para a teimosia ou para sugestões de vingança. A filha desatinada é a jovem que noutro tempo induzimos ao desequilíbrio e à crueldade, ou a jovem de antigamente em cujo sentimento plantamos desespero e revolta, convencendo-a a ceder-nos alguma coisa e, na verdade, a abandonamos ao conseguir o nosso objetivo. Marido desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito que precipitamos na deserção, com os próprios exemplos menos felizes. A esposa desorientada é a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura. A esposa que enviúva cedo, não raro paga o tributo por ter abandonado o lar. A genitora dominante é a irmã de outrora que tratávamos sob os pés. Evidentemente, são apenas algumas indicações, alguns indicadores. A generalização não é possível dentro das concepções espíritas. Cada um de nós é um projeto diferente. Os filhos adotivos também têm ligações pregressas com os pais de agora. Muitos de nós, diz Emmanuel, nas estâncias do pretérito, teremos pisoteado os corações afetuosos que nos acolheram em casa, sejam escravizando-os aos nossos caprichos ou apunhalando-lhes a alma a golpes de ingratidão. Filhos em relação a pais, portanto. Desacreditando-lhes os esforços e dilapidando-lhes as energias, quase sempre lhes impusemos aflição por reconforto, a exigir-lhes sacrifícios incessantes. Então os filhos são tiranos, né? Até que lhes ofertamos a morte em sofrimento pelo berço que nos deram em flores de esperança. Um dia, no entanto, desembarcados no mais além, percebemos a extensão dos nossos erros, como foi visto numa questão anterior, e de consciência desperta, lastimamos as próprias faltas. Corre o tempo, e quando aqueles mesmos espíritos queridos que nos serviram de pais retornam à Terra em alegre comunhão afetiva, ansiamos retomar-lhes o calor da ternura, mas, nesse passo da experiência, os princípios da reencarnação, em muitas circunstâncias, tão somente nos permitem desfrutar-lhes a convivência na posição de filhos alheios, porque às vezes eles adotam simplesmente filhos dos outros, né? A fim de aprendermos a entesourar o amor verdadeiro nos alicerces da humildade. Então, o filho adotivo, na verdade, é o filho legítimo que vai voltar para, de uma certa forma, como eu vi já acontecer, suspirar por saber quem foi a sua mãe verdadeira ou seu pai verdadeiro. Na verdade, essa luta íntima, né, às vezes está refletindo apenas assim, os reflexos do passado. Diz Emmanuel para nós refletirmos nisso que foi colocado. E se tens na terra filhos por adoção, diz ele, sugestão, habitue-te a dialogar com eles tão cedo quanto possível. Tem que dizer desde cedo, para que se desenvolvam no plano físico sob o conhecimento da verdade. Dizer ao seu filho adotivo, né, mas não também de uma forma muito dura. Auxilia-os a reconhecer desde cedo que são agora teus filhos do coração, buscando reajustamento afetivo no lar, a fim de que não sejam traumatizados na idade adulta por revelações à base de violência, em que frequentemente se lhes acordam no ser as labaredas da afeição possessiva de outras épocas, em forma de ciúme e revolta, inveja e desesperação, às vezes em relação a irmãos ou outros filhos do casal. Efetivamente, amas aos filhos adotivos com a mesma abnegação com que te empenhas a construir a felicidade dos rebentos do próprio sangue, tem que amar igual. Entretanto, não lhes ocultes a realidade da própria situação para que não te oponhas à lei de causa e efeito, que os trouxe de novo ao teu convívio, a fim de esquecerem os desequilíbrios passionais que lhes marcaram a conduta em outro tempo. Para isso, recorda que, em última instância, seja qual seja a nossa posição nas equipes familiares da Terra, somos, acima de tudo, filhos de Deus. Duas últimas afirmações do professor e doutor. A maneira mais segura de reencarnar numa raça ou religião em particular é manifestar preconceito contra aquele grupo.
O ódio é o trem expresso carregando você para aquele grupo. O karma é o nascimento de um bebê negro num gueto negro de negros, quando a alma daquele bebê encarnara anteriormente num dono de plantação no tempo da Guerra Civil no sul dos Estados Unidos e que maltratava os escravos. É importante lembrar que o karma se refere à aprendizagem, que é uma ideia que nós temos que reformular muitas vezes em nós. Nunca uma punição. Diz também ele, uma vida dura e difícil não é um castigo, mas uma oportunidade de desenvolvimento. Trocamos de raça, diz o médico e psiquiatra, de religião, de sexo, de condição econômica, porque precisamos receber lições de todas as situações. Experimentamos tudo. O karma, diz o Dr. Brian, é a justiça suprema. Estamos aqui sim para aprender e não para sofrer, que é a visão que muitas vezes os espíritas até passam, né? Os ascendentes emocionais vislumbrados por Freud, complexo de Édipo e de Electra, vão além da visão psicanalítica. Quase sempre na Terra, os sentimentos que nos agridem, naqueles que se nos associam à existência física, são a colheita das plantações de ordem moral que levamos a efeito nas leiras afetivas do pretérito a nos pedirem reajuste e renovação. E as chamadas complicações edipinianas, outra coisa não representam senão os laços obscuros que entretecemos ao enviar almas queridas no nosso carro sentimental. Laços esses que passam a reclamar-nos o preciso discernimento para que a mútua libertação nos felicite. Estados Unidos, segundo o Dr. Brian fala ali na época que ele escreveu um dos livros, haviam inúmeros casos de pedofilia de pais em relação a filhas ou mães em relação a filhos, uma coisa absurda num país teoricamente mais desenvolvido, né? O filho excessivamente vinculado ao coração materno, com manifesta dificuldade para ser ele próprio, na maioria das ocasiões é aquele mesmo companheiro que a genitora jungiu à própria senda em épocas recuadas, a suplicar-lhe agora apoio necessário a fim de libertar-se das algemas psicológicas que o prendem à insegurança. A filha é imensamente ligada ao espírito do pai, em sérios obstáculos para se desvencilhar da autoridade, habitualmente é a mesma companheira que ele acorrentou ao próprio destino em experiências transatas, a implorar-lhe hoje o auxílio indispensável a fim de desembaraçar do egoísmo com que se lhe embiscou a influência em nome do amor. Quantos choques e quantos atritos, até que se estabeleçam as concessões recíprocas através de vários ajustes kármicos em que uns e outros se vejam emancipados das condições obsessivas em que se interligam. Finalizando, o que fazer para recuperar ou encaminhar a ideia de família no mundo atual? Diz o André Luiz, auxiliemos na Terra a compreensão do casamento como sendo um consórcio de realizações e concessões mútuas, os dois têm que ceder, cuja falência é preciso evitar. Divulguemos o princípio da reencarnação e da responsabilidade individual para que os lares formados atendam à missão a que se destinam. Compreendamos, por fim, os irmãos que não puderam evitar o divórcio, porquanto ignoramos qual seria a nossa conduta em lugar deles, nos obstáculos e sofrimentos com que foram defrontados, por isso não julgar nunca, mas interpretemos o matrimônio por sociedade venerável de interesses da alma perante Deus. E aí está a bibliografia.